Por dentro das transformações. Oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá, você que nos acompanha no RDTV. Agora eu converso com o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, Evaristo Volpato. Obrigada, presidente, pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço, Thalita, a oportunidade de estar aqui representando o Conselho Regional de Odontologia, conversando sobre os assuntos importantes, né, para a odontologia e para a população. Nos fale então, presidente, das últimas ações do Conselho Regional de Odontologia em Mato Grosso, especialmente no sentido de garantir capacitação e qualificação dos profissionais que atuam nessa área. Recentemente a gente tem feito um trabalho muito forte junto com a categoria, não só com o cirurgião dentista, mas também com os técnicos e auxiliares também. Em outubro a gente viajou boa parte do estado, fazendo capacitações, explicando o papel do conselho e atualizando o profissional a respeito de alguns conceitos importantes com relação à saúde bucal. Recentemente a gente teve o encontro dos técnicos e auxiliares de saúde bucal, onde vieram palestrantes de fora e a gente discutiu também o papel do auxiliar, do profissional técnico, no trabalho com a saúde bucal e na equipe de saúde da família, né? O pessoal que trabalha muito na rede pública e como que esses profissionais também podem interagir com o resto da equipe da saúde da família. Além disso, para a população, a gente tem desenvolvido estratégias importantes para melhorar a nossa fiscalização. Uma delas foi recentemente que a gente fez o convênio com o Ministério Público Estadual também. Já vamos chegar lá. Ainda falando em saúde bucal, poucas pessoas têm noção de que muitos profissionais da odontologia trabalham na saúde pública e não somente nos consultórios da rede privada. No entanto, muitos reclamam da falta de estrutura em relação à saúde bucal. Como que o Conselho tem trabalhado no sentido até de cobrar de instituições e de órgãos responsáveis para garantir essa estrutura e atendimento à população? O papel do Conselho, todos os conselhos de profissão, né, mas o Conselho Regional de Odontologia, é de alguma forma tentar garantir que o profissional, que a odontologia seja exercida de forma legal e ética, né? E isso para beneficiar principalmente a população que está sendo atendida. Então, se o profissional não tem condições de trabalho, o que vai acontecer? A população vai ser mal atendida. Então, a gente tem que trabalhar em busca disso também. Por isso, a gente faz a fiscalização, tanto para as clínicas e consultórios privados, mas também na rede pública. É importante ressaltar que Mato Grosso é muito grande, né? Tem uma extensão territorial muito grande, as vias de comunicação entre os municípios não são tão fáceis, né? E a capacidade instalada também do Conselho é pequena para um estado tão grande. Então a gente conta muito com a parceria da população. É importante que o profissional que percebe que alguma coisa não está adequada e a população também tem essa percepção, que ela faça a denúncia ao Conselho Regional de Odontologia para que a gente mande o fiscal fazer essa averiguação em loco, porque é difícil a gente fazer a fiscalização preventiva em todos os lugares. E então, diuturnamente. Então, se a gente tem essa parceria, facilita o nosso trabalho e a gente consegue trabalhar melhor, dar um resultado melhor para a população. Que situações seriam passíveis de denúncia? Bom, vamos começar do básico, né? A pessoa que está atendendo tem que ser um profissional habilitado, formado e inscrito no conselho. Então, qualquer paciente, ele pode chegar no profissional que está atendendo ele, o dentista, e perguntar, você está inscrito no conselho? Pedir o número do registro profissional? Isso não é nenhum problema. O profissional tem o dever de informar o paciente. E não só o dentista, mas também o auxiliar. Por quê? E eu gosto de salientar essa parte também.
principalmente a parte de controle de infecção, de biossegurança, muitas vezes fica a cargo do auxiliar. Que é a esterilização de equipamentos, a questão do uso de máscaras, é isso? Isso. Então, a troca dos materiais que são descartáveis, a desinfecção do equipamento, a esterilização dos instrumentais que o profissional vai usar, a manutenção dos remédios, dos materiais dentro do prazo de validade. Normalmente o dentista passa essa tarefa para o técnico, para o auxiliar. Então é importante que esse técnico, esse auxiliar também saiba executar essas tarefas. Seja efetivamente um técnico. Então se ele tiver tido uma formação, se ele está registrado no conselho, é uma garantia a mais que a pessoa está sendo bem atendida. O Conselho tem percebido que ainda esse trabalho pode ser executado por um amigo do dentista, por um primo, por um colega? Infelizmente, a gente ainda tem casos assim acontecendo. Parece uma situação anacrônica, né? Pleno século XXI, ainda tem pessoas sem formação nenhuma, se aventurando e tratando da saúde bucal dos pacientes. Só que muitos desses casos, a população, a pessoa tem condição de perceber, né? É um consultório que não tem fachada, não tem placa, é uma coisa escondida. Então a população tem condição de perceber que não é um profissional que está exercendo de forma legal a profissão e pode fazer a denúncia. Em outros casos, às vezes, fica mais complicado, né? Às vezes é uma clínica que a clínica é legal e tem um profissional ali que às vezes a população não sabe se é registrado ou não, mas ele tem todo o direito de pedir o registro, desconfiou que está alguma coisa errada, está esquisita. Peça dos dois profissionais, tanto do dentista quanto do auxiliar. Isso, exatamente. Quais são os possíveis riscos que esses pacientes estão correndo? Porque a gente fala, é só um tratamento de dente, é só um clareamento, é só... Quais são os riscos que as pessoas de fato estão correndo frente à falta de qualificação, de formação desses profissionais? A saúde bucal não está separada da saúde geral. O sangue que percorre aqui os dentes é o mesmo sangue que percorre o corpo inteiro. Pessoas morrem em função de tratamentos odontológicos, mal executados, mal planejados, ou até em função de um problema de saúde que a pessoa tenha e acabou fazendo tratamento odontológico. Isso pode acontecer com um profissional que é habilitado. Imagina com uma pessoa que não tem nenhuma formação na área. Às vezes a pessoa procura um profissional porque ele está com um problema odontológico e essa pessoa está atendendo de forma ilegal, não tem cuidado nenhum com a questão de biossegurança. A pessoa acha que resolveu o problema de saúde bucal dele porque tem um silêncio clínico. A pessoa mexeu, parou de doer, acha que resolveu. Às vezes o problema está lá piorando, só que está piorando de forma silenciosa. E pior ainda, às vezes ele foi lá resolver um problema de saúde bucal e sai lá com uma infecção grave, porque esses cuidados com biossegurança não são tomados. Não ocorreram. Então, assim, não é brincadeira, é coisa séria e que pode trazer implicações para esse paciente e para a família dele em função de uma infecção que ele contraiu ali no consultório. O senhor falando sobre essa questão da biossegurança, e falou agora há pouco da questão do trabalho com o Ministério Público. Sim. Preocupados com situações como essa, houve um termo que vocês assinaram. Em que consiste esse termo? Consiste no seguinte, a jurisdição do Conselho Regional de Odontologia, ela alcança basicamente os profissionais que estão registrados. Então, por exemplo, existe uma pessoa ilegal trabalhando com odontologia. O Conselho Regional não tem como chegar a essa pessoa, não tem como punir, não tem como trancar esse consultório irregular que está acontecendo. Denunciando o Ministério Porque ele não é um profissional registrado. Então, cabe ao Ministério Público, à polícia, à vigilância sanitária atuar nesses casos. Só que acontece que muito dessa denúncia vem para o Conselho, né? Então, as pessoas, que bom, elas fazem a denúncia, mas não fazem no Ministério Público, eles fazem no Conselho. E aí a gente tem que acionar o Ministério Público. Esse termo de cooperação que foi assinado foi justamente para agilizar esse processo. Infelizmente ainda acontecem, né, pessoas que estão trabalhando de forma ilegal estão trabalhando e as denúncias estão chegando ao Conselho. O termo consiste em que chegou a denúncia no Conselho,
essa denúncia vai ser encaminhada automaticamente para o Ministério Público e lá no Ministério Público eles vão dar prioridade para essas ações. Por quê? Porque coloca em risco a saúde da população. O trabalho junto ao Ministério Público mostra a aproximação do Conselho com as entidades, os órgãos públicos. Há outros trabalhos em andamento, com outras pastas, inclusive. A gente está falando de saúde, por exemplo. Há uma preocupação dessa interlocução com a Secretaria de Saúde e com outras pastas do Governo do Estado? Sim, tanto do Governo do Estado como nas ações dos municípios também. A gente está falando do Ministério Público, mas a nossa interação principalmente é com as secretarias de saúde, tanto do Estado quanto do município. Então a gente tem participado em ações de capacitação, tanto diretamente como indiretamente. Como assim? Diretamente, através da ida dos conselheiros para os municípios, participar de palestras, participar de campanhas de prevenção do câncer de boca, indiretamente apoiando essas ações. Então às vezes a gente não vai em loco, mas a gente ajuda na divulgação, na captação de pessoas, de profissionais para estar participando disso. Até uma ação interessante que a gente fez esse ano foi participar da corrida de combate ao câncer de boca. Então, no dia 25 de outubro, caiu no domingo, bem no dia do cirurgião dentista, a gente participou da corrida de combate ao câncer de boca. Mas o que tem a ver, né? Por que o Conselho está investindo numa corrida? Porque a gente traz à tona a discussão sobre o câncer de boca, que é uma doença terrível, que no Brasil está entre um dos cânceres de maior prevalência e que na maior parte dos casos a pessoa procura o tratamento quando está num estágio já avançado. E aí uma mutilação na face, nessa região, é terrível. É traumático. Então é importante que a pessoa conheça sobre o tema, faça o autoexame, procure a prevenção. Então, é papel do Conselho também. Presidente, para a gente encerrar, gostaria que o senhor falasse dos principais desafios e reivindicações da categoria para garantir o exercício profissional de maneira ética e qualificada. Bom, vou agradecer de novo o espaço, né, a oportunidade de estar aqui conversando. Para a categoria, eu acho que o principal é ter condição de trabalho e ter um bom vencimento. Então, tanto para a pessoa da rede pública como da rede privada. Vencimento, salário. Salário. Né? Então, o Conselho tem apoiado o sindicato nessas reivindicações. Se eu não me engano, a presidente do sindicato nos disse aqui no RDTV que há profissionais que ganham cerca de R$800, enquanto o piso seria de 3 mil. Sim. Não, infelizmente a gente tem... com certeza a Juliane, que é a nossa presidente, conversou aqui com vocês. Às vezes a pessoa exercendo a mesma função e recebendo salários diferentes, né? E isso é muito complicado, essa situação. Mas enfim, então nós somos parceiros do sindicato, temos recebido essas demandas, temos trabalhado juntos no sentido de resolvê-las. E para a população, estamos desempenhando de forma ativa esse papel de fiscalização e tentando estreitar os nossos canais de comunicação. Então, é uma estratégia que a gente vem adotando. Temos ferramentas de mídia aí disponíveis, né, redes sociais, então a gente quer usar essas ferramentas para agilizar e para favorecer o exercício da odontologia. Então, as pessoas podem procurar esses canais também para trazer para a gente informações, para buscar informações também conosco, fazer denúncias. Como denunciar, presidente? A gente tem o site www.cromt.org.br, que tem ali um link certinho que você pode fazer a denúncia. A gente também tem página no Facebook, também temos Instagram e também temos o telefone. Qual? 0800 723 2510. Ótimo. Né? Então, é um 0800 que a pessoa pode procurar e fazer a denúncia também. Vamos reforçar então, 0800 723 2510, caso você queira denunciar
o exercício de algum profissional que não esteja gabaritado, qualificado, capacitado para exercer tanto a função de dentista quanto de auxiliar. Ou qualquer outra denúncia referente à odontologia. A própria estrutura. Nós estamos lá para receber, acatar, né, receber as denúncias da população e dos profissionais. Tá certo, presidente. A gente agradece a sua presença aqui no RDTV. Obrigado. Eu conversei então com Luiz Evaristo Ritt Volpato, que é presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. Você continue com a gente acessando as entrevistas aqui do RDTV no endereço rdnews.com.br/RDTV. Assista, compartilhe. RDTV, TV Web todo dia.